Vamos pro terceiro episódio da série. Eu não sei com que espaçamento vocês vão ver esses vídeos, eu não sei nem se vocês chegaram até aqui, mas vamos terminar. Você geralmente perde interesse na discussão quando ela se torna filosófica. Vocês respondem ou eu respondo? Eu perco? Não perco. Você pode ser do tipo de pessoa que fala sobre pessoas, ficar fazendo fofoca, falar da vida dos outros, nada contra. É uma forma de entretenimento legal. Une pessoas, né? Une pessoas, por exemplo, um monte de gente se encontra e começa a falar da vida da vizinha, vida de não sei quem, e principalmente quando é pra falar mal, porque quando você fala mal, aí o lado do bem, ele tá do lado de cá, né? Então, por exemplo, quando você fala que o pessoal de Osasco isso, que o pessoal do Ipiranga isso, que o pessoal de Alphaville aquilo, você começa a falar das pessoas ou falar daquela equipe, daquele departamento. E aí quando você se junta para falar mal de alguém, parece que o lado do bem tá aqui, e aí você se entrosa, você faz amizade, você se aproxima das pessoas. Mas eu acho que cansa, e não é produtivo e não é próspero a conversa quando você se limita a falar de pessoas. Qual que é o próximo passo? É falar sobre coisas. Aí você pode falar sobre coisas. O novo processador, o novo motor, o novo carro, a nova tecnologia. Vamos falar sobre tecnologia espacial, vamos falar sobre física. Falar sobre coisas é legal. Agora, o mais legal de todos para mim é falar sobre ideias. Então, assim, numa escala pessoas, coisas, ideias. Quando você começa a falar de ideias, é sensacional quando você entra na vibe de e como seria ser, né? E como seria ser o mundo, e aí trabalhar no campo especulativo é uma forma de entretenimento. Eu não acho que as pessoas que vivem falando sobre ideias, elas são superiores àquelas pessoas que vivem falando de pessoas, mas eu, particularmente, eu acho muito mais divertido, muito mais produtivo, agrega muito mais e é muito mais transformador. Para mim tem muito mais graça. Então, pelo contrário, eu começo a me interessar pelas coisas quando elas são filosóficas. É engraçado como existem as pessoas da mídia, e eu começo a me interessar pelas pessoas da mídia quando elas baixam a guarda e dão entrevistas. Então, assim, quando é que uma pessoa ela vai começar a me interessar? Quando a Kéfera, que é aquela youtuber que a Paloma gostava muito, eu nunca gostei dos vídeos dela como pessoa, mas o dia em que ela dá uma entrevista falando sobre a vida dela, e ela se despe da personagem que ela precisava ser no canal, e ela passa a ser quem ela... Já falo com você, Gabriel. E quando ela se despe do personagem e quando ela se transforma em quem ela realmente é, falando sobre a sua própria vida, aí a coisa começa a me interessar. Eu gosto muito de despir personagens, de entrevistas que despem personagens. Por exemplo, entrevista com a Márcia Imperator, aquela atriz pornô. Entrevista com a Débora Blando, que foi uma ex, tipo Britney Spears aqui do Brasil na década de 80. Quando você começa a descobrir a pessoa por trás do personagem, eu gostaria muito de descobrir quem é o Felipe Neto, de forma transparente, despido do personagem que ele é, e do Xandão também. Mas quando é que eles vão se despedir desse personagem publicamente? Nunca, porque o dia que eles fizerem isso, eles matam o personagem que eles criaram. Enfim, não sei nem por que eu vim parar aqui, mas eu gosto da coisa quando ela finalmente parte para o mundo das ideias, aí eu começo a me interessar. Você nunca se permitiria chorar na frente de outros. Gente, eu choro no meu canal. Quando eu falo sobre esquizofrenia, e eu eu chorei num vídeo lendo o livro da Xuxa para vocês, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum em chorar. You would never cry in front of others. Eu strongly disagree. Eu discordo completamente dessa ideia. Por quê? Porque a nossa sociedade, não sei se vocês perceberam, vocês jovem gafanhoto que chegou aqui na Terra sem saber mais ou menos o que estava acontecendo e agora está se esforçando aí para entender o mundo. Eu não sei se você reparou, mas a cultura ela é burra. E a cultura ela é burra no sentido de dizer que chorar é fraqueza, e admitir fraquezas é fraqueza, e falar sobre medos é fraqueza, e ter medo é fraqueza. Veja, quando você consegue admitir as suas fraquezas, quando você consegue admitir os seus erros e quando você consegue demonstrar os seus sentimentos, você dá uma prova de força enorme. Então, não, eu não tenho problema nenhum em chorar, a não ser que eu estivesse desempenhando um papel que me proibisse disso. Se eu fosse um general de exército,
jamais seria, mas se eu fosse um general de exército e o meu papel fosse coordenar uma tropa, que general é que chora na frente de seus soldados? Mas aí você tem que vestir o personagem de general e vender uma imagem de alguém que é forte e sem sentimentos. Ainda assim, esse é o seu personagem. Então, enquanto vivendo o personagem de general, eu jamais choraria. Mas eu, Fausto, pessoa, eu raramente me emociono. Quando eu me emociono, eu tenho mais que mostrar para todo mundo mesmo e eu me orgulho desses sentimentos que eu sinto. E é engraçado, porque às vezes eu falo, eu li esse filme, eu assisti esse filme e eu chorei, e aí as pessoas olham para mim como se eu tivesse falado que eu sou, não sei, que eu sou broxa, assim, né? Não tem problema nenhum em chorar na frente dos outros, eu admitir que eu choro. Se eu gosto mais de lugar badalado do que quieto, strongly disagree. Se eu gosto de lugar mais badalado, e não é por uma questão de ser casado, não. Você pode dizer que agora você é um pai de família, um senhor respeitável, e agora você não quer mais a gandaia. Não. Quando eu era solteiro, se você pedisse para escolher entre uma balada lotada e um parque tranquilo, eu iria com certeza para o parque tranquilo. Muito mais vale a companhia que você escolheu para estar do seu lado naquele lugar do que para Fausto, para o universo de Fausto, pelo amor de Deus, não para vocês. Eu não quero dar lição de como se vive a vida. No meu universo, para minha natureza, muito mais vale a companhia que eu escolhi para estar do meu lado naquele lugar tranquilo que eu escolhi estar. Então, o clube de campo, para mim, nossa, que delícia. O lugar vazio, para mim, que delícia. Se vai para um lugar muito... repetindo aquele negócio. Quando eu vou pro show, eu vou pela música e tá no meio daquele povo é o preço que eu tenho que pagar para ter acesso à música que vão tocar na minha frente. É mais ou menos isso. Você gosta de discutir diferentes visões e teorias do que o mundo poderia ser, do que o mundo pode vir a ser no futuro. O cara adora. Então, assim... pensar possibilidades para o futuro e que muitas delas não são tão pessimistas assim, para mim é espetacular. Eu acho que a gente vai viver num mundo em que essas estruturas de trabalho elas serão diluídas e que de alguma forma o interesse da grande fortuna será de que as pessoas sejam de fato assistidas. Esse é o meu grande sonho. Meu grande sonho é que assim, as pessoas ricas sejam de fato ricas, as pessoas tenham estímulos a alcançarem a riqueza, mas que a pobreza, a fome, a miséria não seja interessante para ninguém e a gente chegue num nível de produção em que não custe e não endivide países que toda a população tenha uma vida digna com o mínimo necessário. Então, o melhor dos mundos é que assim, as pessoas realmente necessárias na sociedade para o trabalho, elas trabalhassem e fossem muito bem remuneradas e compensadas por isso. Por exemplo, precisamos do seu trabalho, você vai vir aqui na nossa empresa, você vai nos ajudar, você vai ser pago por isso, você vai ter acesso a moradias melhores, a carros melhores, a experiências melhores, mas aquelas pessoas que, entre aspas, não são necessárias na força de trabalho, elas não irão para a cama desesperadas pensando no que é que elas vão comer no dia seguinte. Elas terão a sua subsistência garantida por uma melhor estrutura social que ainda virá a ser construída. Muita coisa mudou do que nós éramos em 1500, em 1800, em 1900. Nós evoluímos muito, ainda há muito que ser melhorado, mas eu acho que a tecnologia, a gente está dando um monte de tropeços com ela, mas talvez ela seja a solução para que a gente chegue em algum... O dia em que for lucrativo você limpar o planeta, deixá-lo limpo e combater a miséria, e esse dia chegará, o dia que for lucrativo chegar nesse ponto, eu acho que as pessoas, o dia que for do interesse, né, do grande capital, atender a necessidade das pessoas, eu acho que elas serão atendidas e aí tudo pode melhorar muito. Pode dar errado? Pode. Nosso mundo pode implodir, deixar de existir? Pode. A gente pode destruir o nosso planeta? Pode. Mas a gente pode construir aqui um lugar muito legal para se viver? Também podemos. E a internet está aí. Hoje, você tem que investir rios de dinheiro numa rádio como a Jovem Pan, por exemplo, para propagar mentiras e controlar a forma como a população pensa. E funciona. Você mente deslavadamente, descaradamente para as pessoas, para elas pensarem do jeito que você quer que elas pensem, por interesse político seu, e funciona. Imagina o dia que for do interesse dessas pessoas dar, de fato, verdadeira educação para as pessoas, para que elas não fiquem doentes, para que elas não deem trabalho, para que elas não causem turbulência social e para que elas fiquem na dela, vivendo a vida delas em paz, sem atrapalhar.
O dia que isso acontecer, as possibilidades geradas pela internet, pela união das pessoas pela autopreservação das pessoas ali, pode transformar a nossa vida no planeta uma coisa muito próxima do paraíso idealizado pelas religiões aí. Imagina que vai ser todo mundo pago para se educar de forma intuitiva, de acordo com campos de interesse, que você fique o dia inteiro jogando e que você se dê tão bem num jogo que determinada empresa fala, cara, eu tô procurando alguém com seu perfil, sai desse jogo aí e vem aqui pra gente. Não, mas eu gosto do meu jogo. Tá, mas se você vier aqui a gente vai te dar muito dinheiro e vai te dar acesso a muito mais desse mundo. Tá, então eu vou. A gente pode construir uma sociedade dessa e me dá tesão de imaginar que não muito longe do lugar onde a gente está, para os nossos netos, a gente já pode ter uma estrutura social completamente diferente daquilo que a gente tem hoje. Numa estrutura global, vai saber. Por enquanto é só sonho. Quando se trata de tomar decisões de mudança total de vida, você escuta mais o seu coração do que a sua cabeça. Cara, que difícil isso. Sabe o que acontece? Eu não gosto dessa dicotomia que é colocada no sentido de ou você é emotivo ou você é racional. Porque isso parece que toda decisão racional que você toma, ela desconsidera o coração. E toda decisão emotiva tomada pelo coração é burra. E as coisas elas não são binárias desse jeito. As coisas de verdade elas não são binárias desse jeito. Eu já tive empregos que remuneravam muito bem. No entanto, a minha vida era uma prostituição do meu tempo. Eu entrava para trabalhar 7h30 da manhã e eu saía do meu trabalho 9 da noite. O tempo que eu ficava no meu trabalho era uma literal prostituição, porque eu ficava fazendo uma coisa que eu não gostava. O tempo não passava, era extremamente sacrificante. Eu ganhava bem. O que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava por estar me prostituindo daquela forma naquela empresa? Não fazia sexo, não. Eu estou usando essa palavra como força de expressão. Quando eu ganhava esse dinheiro, eu gastava em coisas que aliviariam o meu estresse. Ou seja, eu continuava pobre. E eu percebi que não adiantava eu ter o carro que eu queria, o videogame que eu queria, as coisas que eu queria, se eu não tivesse tempo para usufruir tais coisas. Então, o fruto do meu trabalho era inútil. Só a minha vida que era ruim mesmo. Se você perguntar para mim, Fausto, o que era melhor para a sua vida racionalmente ficar a vida inteira com aquele salário e com aquela estabilidade que eu tinha, minha vida seria muito melhor. Então, Fausto, foi uma decisão irracional você ter saído desse emprego? Não foi irracional, foi racional. Porque eu sabia que eu seria infeliz e eu saí racionalmente pensando na minha felicidade. Eu falei, é melhor eu arriscar levar uma vida pobre do que ter a garantia de ter uma boa renda pro resto da minha vida numa vida miserável. Porque a vida miserável eu já tenho. Qualquer vida que eu tiver vai ser melhor do que a vida miserável que eu já tenho. E eu gostava muito de dar aula, cara. Eu gostava muito de ensinar japonês para os brasileiros. Eu gostava muito de ensinar inglês para os japoneses. Eu gostava muito eu gostava de ensinar para as pessoas coisas que elas precisavam aprender naquele momento da vida delas. Isso me dava tesão, cara. Me deixava feliz. E quando eu percebi que eu podia ganhar dinheiro com isso, menos do que eu ganhava antes, claro, mas assim, que eu podia ter uma vida decente com isso, que eu poderia sustentar uma família com o fruto disso, por que não? Então, se eu seguir o meu coração quando eu tomei essa decisão, eu seguia o meu coração ou o meu cérebro? Foi uma decisão racional. Não foi uma decisão do coração, ela foi uma decisão racional. Então, assim, se eu for mudar de vida, vai ser por uma coisa... por uma coisa do coração ou da mente. Eu não consigo separar nessa dicotomia. Então eu vou deixar aqui meio que no gelo. Quando eu visitei essa cidade aqui e eu vi a bebê e eu vi a mãe dela e eu vislumbrei e eu comecei a analisar a cidade e aí eu vi posto de saúde, eu vi a clínica psiquiatra, eu vi a economia local, eu vi a vida que eu poderia viver aqui.
inebriado por aquele sentimento que eu tinha de estar envolvido num relacionamento novo. E analisando tecnicamente todos os fatores da cidade, tendo passado aqui 3 semanas, 2 semanas, e voltado para São Paulo só para buscar a minha mudança, isso foi. Vocês acompanharam todo esse trajeto aí. Isso foi uma mudança motivada pelo meu coração ou pelo meu cérebro? Foi uma decisão racional ou foi uma decisão emotiva? Não sei dizer. Ela foi um amálgama ali, ela foi as duas coisas. Tudo foi muito levado em consideração. Se eu faria alguma coisa por impulso, sem pensar nas consequências práticas, desconsiderando o racional, eu acho que eu não tomaria. Mas se eu tomaria uma decisão 100% racional, simplesmente por saber que aquilo é bom, desconsiderando a minha emoção, também não. Também não. Bom, você não consegue se imaginar dedicando a sua vida ao estudo de alguma coisa que você não pode ver, que você não pode tocar ou experienciar. Na verdade, essa pergunta ela está me perguntando se eu não consigo me ver sendo um astrônomo. Se eu não consigo me ver sendo um astrônomo. Completamente discordo. Eu consigo sim me imaginar dedicando a minha vida inteira a alguma coisa que eu não posso ver, que eu não posso tocar, que eu não posso experienciar. Eu estudaria antropologia, eu estudaria teologia, eu estudaria astronomia. Eu não estudaria física porque eu sou muito ruim nisso. Mas não deixa de ser uma coisa que me fascina. O dia que eu descobri que tem físicos que são ruins de matemática, eu falei, puta merda, por que ninguém me falou antes? Talvez se eu tivesse estudado física na minha vida. Olha lá, já chegamos na metade e estamos no 3º episódio da série. Talvez tenha uma série de 5 episódios aí só. Você geralmente prefere se vingar mais do que perdoar? Eu discordo. Gente, a respeito de vingança, tem um filme com aquela que fez o filme do Alien, Sigourney Weaver, alguma coisa assim. Ela fez um filme velho pra caramba que chama Bela e o Prisioneiro. Ela faz um filme que diz muito a respeito do que eu penso sobre vingança. Então ela consegue capturar um cara que a torturou e que a estuprou repetidas vezes no momento, entre aspas, de ditadura militar lá do lugar onde ela vivia, e ela tem a possibilidade de vingança. E eu não posso dar spoiler porque esse filme ele foi simplesmente transformador na minha vida, porque durante muito tempo eu tive em mim um desejo de vingança muito grande, e aí quando eu percebi que esse ódio ele só me fazia mal e que na verdade eu não queria o mal das pessoas, eu queria o reconhecimento da dor que elas haviam me causado, eu entendi na verdade o que é que causa amargura, e aí tendo descobrido o que é que causa amargura eu consegui resolver os meus fantasmas. É um filme simplesmente sensacional e eu vou ter que descobrir o nome dele. Cara, como pode? Eu simplesmente não... Eu tô dando risada aqui, porque eu não sei de onde foi que eu tirei a Bela e o Prisioneiro da cabeça. E não consegui sossegar, gente. Eu precisava saber, eu precisava lembrar. O nome do filme é A Morte da Donzela. E é um filme de 94. Se vocês tiverem a oportunidade aí de assistirem. O final dele ele foi muito transformador, porque ele fez eu entender coisas que eu precisava. Que na verdade a vingança ela nunca é plena, não tem aquela coisa, a vingança nunca é plena, e eu percebi que fazer mal pro outro que havia me feito mal não curaria a minha dor, então, mas por outro lado, eu não acho que você deva ser obrigado moralmente ou de qualquer outra forma obrigado a perdoar todo mundo. De verdade, eu não acho que você seja obrigado a perdoar, e eu não acho que você é uma pessoa superior quando você perdoa. Se você sofre abuso na sua infância, se você é roubado, se você apanha, se você é maltratado, se você sofre alguma coisa, maldade pura e gratuita, barata na sua vida, isso te prejudica demais. Para se tornar uma pessoa melhor e superior, você tem que perdoar o outro. Às vezes a gente simplesmente não consegue perdoar o outro, e ninguém é obrigado.
E ficar falando pro outro, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar, eu acho uma falta de respeito e uma falta de empatia sem tamanho. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém. A pessoa ela só tem que perdoar se for bom para ela fazer isso e se ela se sentir bem com isso. E pode ter pessoas que você nunca venha perdoar, mas você tem que saber lidar com o veneno do ódio, o veneno da raiva, o veneno do ressentimento. Isso você tem que counterar, isso você tem que de alguma forma descobrir como que você foge disso. Não deixe que o mal causado a você envenene a sua existência. De alguma forma você tem que se livrar disso. Perdoar é uma forma, não perdoar também, e tratar, tratar essa angústia é um caminho. Agora, se você vai e se vinga da pessoa e causa um mal para a vida dela, você passa de saldo positivo para negativo na tabelinha do karma, né? E eu acho que você não ganha nada com isso. E aí você pode ainda, de quebra, ganhar pro resto da vida a culpa de ter feito mal a alguém deliberadamente, tendo a intenção de causar o mal mesmo. Não que a pessoa não mereça, mas você vai ter que lidar com a culpa de ter causado isso. Culpa de ter causado isso. Eu tomo decisões ali no momento, por impulso? Não. Por conta da emoção? Vamos lá. Vamos supor que eu estou num orçamento apertado. E aí eu levo a Lana num parque de diversões e ela fica fascinada por um brinquedo. E aí entrar nessa atração desse parque, nesse brinquedo, é uma coisa cara. Estou pensando assim nesses parques que você paga por brinquedo que você vai. Imagina que eu vou com a Lana numa loja de brinquedo e ela vê uma boneca e ela se apaixona por aquela boneca e essa boneca é cara. E a criança, ela não vai crescer mimada só porque você fez um agrado ali naquele momento. Às vezes a criança ela se apaixona por alguma coisa e ela tem por um brinquedo um interesse que ela não tem por nenhum outro. Não que ela não vai esquecer o negócio daqui a pouco. Mas o que você tem em mãos? Você tem a oportunidade de proporcionar uma experiência para ela. Que aquilo que você planejou para o fim de semana talvez não dê. Às vezes você planejou um piquenique no parque, talvez todo esse piquenique no parque não dê a ela a alegria de ter essa boneca. Talvez basta que ela pegue essa boneca e fique sentada no banco da praça, vai ser muito melhor do que um piquenique. Se você cede ao impulso do momento, se você compra essa boneca, você agiu por impulso? Não, pode ter sido uma decisão racional. Eu posso ter pesado a minha opção anterior, o meu plano anterior, comparado com aquela oportunidade que me surgiu de fazer ela muito feliz de alguma outra forma, e eu posso escolher essa segunda forma. Então, até que ponto a minha flexibilidade, no sentido de desistir de um piquenique e comprar uma boneca, até que ponto essa minha flexibilidade é falta de programação, é falta de inteligência, é falta de organização, é falta de controle? Até que ponto isso é displicência e até que ponto isso é agir por impulso? Será que foi uma decisão burra só do coração? Aí novamente eu digo, no meu caso eu acho que seria uma decisão racional, levando muito em consideração o sentimento ali envolvido naquele momento. Será que eu consegui me explicar? Então eu acho que as minhas decisões, embora eu escute muito o coração, elas não são tomadas por impulso e elas não são feitas de forma inconsequente. Então vamos supor que não fosse uma boneca, vamos supor que fosse uma mini moto e essa mini moto fosse comprometer o meu orçamento do mês que vem. Aí não. Aí não tem impulso, porque aí não há negociação numa coisa que eu já considero impossível. Então, se eu me endividaria para deixá-la feliz naquele momento, só para proporcionar aquele momento, e comprometeria não aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa, que é a estabilidade e saúde financeira da família, e emocional por consequência, aí eu jamais faria isso. Então, eu não acho que eu sou uma pessoa impulsiva, não. Bom, o tempo que você gasta com você acaba sendo mais interessante e satisfatório do que o tempo que você passa com outras pessoas. Deixa eu ver se a Lari tá olhando. Deixa eu ver se o pessoal da minha guild tá on. Deixa eu ver se... Não vou falar sobre essa pergunta não, gente. Não, mas calma, vamos lá.
Como que eu falo sobre essa questão aqui sem ser nojento, sem dizer que eu não dou a mínima para vocês? Como que eu faço isso? É mais ou menos assim. A gente vai se juntar no Discord e vai interagir com o pessoal da guild. Com o pessoal da guild, todo mundo vai falar sobre a frustração do dia anterior, todo mundo vai falar do acessório do dia posterior, a gente vai trocar algumas informações, a gente vai ter uma interação que é o que a gente precisa para manter a amizade e manter esses vínculos que a gente carrega para a vida. Isso é ótimo, mas o que mais vai sair dali de absurdamente produtivo? Aí você vai e compra um livro, ou você vai e assiste um vídeo no YouTube, ou você vai e assiste uma palestra em algum outro lugar. Quando você lê um livro, você tem acesso ao melhor que a pessoa tem para te oferecer naquele assunto que ela geralmente passou muito tempo estudando para poder escrever sobre aquilo. Então, aquele livro da Lilia Schwartz, ou aquele outro livro lá da Iona Szabo, são duas mulheres que passaram a vida inteira estudando para conseguirem escrever aqueles livros que são maravilhosos. Então, quando eu leio o livro da Lilia, ou da outra que eu nunca consigo falar o nome dela, quando eu leio o livro delas, será que eu não posso dizer que de certa forma eu estou com elas e eu estou usufruindo da companhia delas ali naquele momento? Só que entre uma conversa com a Lilia pessoalmente aqui, ó, tete a tete, e o acesso a toda a obra, onde ela colocou tudo o que ela sabe da maneira mais refletida, elaborada possível num texto, qual dos dois vocês acham que vai me agregar mais? O livro. Então, assim, o YouTube fez uma coisa muito ruim e muito boa, maravilhosa comigo. Às vezes eu prefiro conversar com o canal da pessoa do que com a pessoa. Às vezes eu prefiro assistir aquilo que ela fez porque eu vejo 3 vezes mais rápido, 2,5 vezes mais rápido, e eu tenho acesso a uma coisa que foi planejada, elaborada, porque as pessoas elaboram os vídeos, não é que nem eu, assim, né? As pessoas, elas fazem planos para a produção de conteúdo. Então, o tempo que eu passo comigo mesmo, geralmente eu passo me expondo a pessoas nesse nível. Assim, escutando canais, escutando podcasts, lendo livros, lendo textos, tendo acesso a notícias e tendo acesso a notícias que eu tive interesse de ir lá e começar a ler. Então, quando você para pensar em questão de ser interessante, o tempo que eu passo me dedicando a esse tipo de consumo de conteúdo, inevitavelmente ele é interessante. Mas isso me dispensa da necessidade de dar um abraço na Lari, de estar com ela, de estar com a bebê, de conversar, de escutar a voz do Red, do Devora, do Chuleta, do Zé. Não dispensa, não elimina essa necessidade. O que acontece é que, como eu dou aula durante longas horas, todos os dias, quando chega no final do dia, eu não tenho energia mais para querer conversar mais ainda. E isso é uma coisa que faz com que eu tenha menos contato com pessoas do que eu deveria ter. Quando eu estou de férias, por exemplo, quando eu não estou dando aula para ninguém, cara, eu quero conversar com todo mundo. E aí eu começo a desenterrar e falar oi sumido, oi sumida, para um monte de gente, porque aí me dá vontade de conversar e aí eu vou atrás das pessoas. Então, embora eu converse, eu procure os meus... Embora eu seja um amigo de bosta, porque eu não procuro os meus amigos, eu não acho que eu seja antissocial. Eu acho que eu só não os procuro porque eu tenho contatos muito intensos no meu trabalho ao longo do dia. Eu acho que é isso. Ao ponto da Lari reclamar muito que eu não converso com ela. E, cara, ela reclama com razão. E isso precisa ser mudado. Você frequentemente coloca muito esforço em interpretar o real significado da mensagem de uma música ou de um filme. É engraçado, né? Porque tem um vídeo aqui em que eu falo sobre a letra daquele Eu Quero Você Como Eu Quero, do Kid Abelha. Aqui eu falo sobre a música I Wish You Were Here. Eu falo sobre uma música do Van Halen. Aqui eu falo sobre uma música do Queen, se não me engano. Aqui eu falo sobre Bird Box. Bird Box é um filme que um monte de gente fala muito mal dele porque diz que ele é uma merda. E Bird Box foi um dos filmes mais geniais que eu já vi na minha vida e tem uma resenha com as minhas impressões
sobre ele. Muito mal elaborada, muito impulsiva, porque eu tinha acabado de assistir. Na verdade, eu acho que eu deveria até refazer aqueles vídeos lá, mas eu quero que constem da maneira como ele foi feito, com as impressões que eu tive naquele momento. Mas Bird Box é um filme sensacional, que só é sensacional para mim porque eu fiquei muito tempo pensando no que é que ele poderia significar. Então, sim, gosto muito. E eu sempre sei exatamente o que eu quero. Acho que ninguém sabe, né? Eu acho que ninguém sabe, acho que todo mundo tem uma parte que falta em nós e a gente nunca completamente feliz. Mas eu não sou aquela pessoa indecisa, não. Eu sou uma pessoa muito satisficer, eu sei que eu preciso bater determinados padrões. Eu tenho meus critérios de exigência, eu sei que eu preciso chegar neles. E aí quando eu chego, eu sossego. A Lari, ela vive perguntando pra mim o que você quer comer. E a minha resposta é sempre eu não sei. Por que a minha resposta eu não sei? Eu tô pensando alto aqui, tá, gente? Já que esses vídeos aqui são pra vocês me conhecerem, eu vou pensar alto aqui. A Lari, ela vive perguntando o que eu quero comer e a minha resposta é sempre eu não sei. E ela fica louca com isso, ela fica irritada com isso. Mas é porque eu sou satisficer. O que é satisficer? Eu tenho critérios mínimos para bater minha satisfação. Passou disso, tudo para mim é paraíso. Tudo para mim é paraíso. Então, tem algumas coisas que eu não gosto, e as coisas que eu não gosto eu já comuniquei, e ela nem faz. Então ela tem um cardápio, ela tem uma gama de pratos que ela sabe fazer, que todos eles me agradam. Então, pra mim, de verdade, não importa o que ela faça, eu vou ficar feliz. E aí eu prefiro que ela escolha, porque é aquilo que é mais conveniente no dia, com as coisas que a gente tem naquela semana. Eu prefiro que ela tome essas necessidades, porque eu tenho certeza que não importa o que ela traga pra mim, vai ser bom. Vai ser bom. Isso significa que eu não sei o que eu quero? Isso significa que eu não sei o que eu quero? Não, porque se eu não soubesse quais são as possibilidades, eu não ia permitir que qualquer pessoa me trouxesse qualquer coisa. Aí eu saberia escolher. Não sei se faz sentido. Então, muito provavelmente, se vocês me conhecessem e se vocês falassem, vamos num restaurante ali, e vocês quisessem me levar num restaurante que eu não tenho referência, que eu não sei o que serve, eu ficaria extremamente incomodado, porque a possibilidade de eu perder uma refeição da minha vida comendo uma coisa que eu não gosto me incomoda muito. Eu ia falar, cara, vamos num lugar ali mais garantido. Festa da Quirupita todo ano era a mesma desgraça. Agora eu não tô mais em São Paulo. Mas quando você vai na festa da Quirupita, o que você faz? A polenta é tão boa que não importa que tudo mais é gostoso. Eu tenho que comer a polenta primeiro, porque ela me satisfaz. Então, pra mim, eu não preciso ficar conhecendo um monte de coisas novas. Eu preciso me satisfazer com aquilo que eu gosto muito. Eu não sei responder isso daqui também. Agora, o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha semana, quais são as minhas metas, eu acho que eu sou uma pessoa bastante... Eu sou pouco vacilante na minha vida. Até quando eu fico dividido em duas coisas, eu tenho certeza que eu estou dividido, porque eu sei as duas coisas que eu quero. Você raramente pensa nas chances... peraí. Você raramente pensa em chances, em oportunidades nas escolhas que você fez e se perde ali pensando no que é que você poderia ter feito diferente. Tem que tomar cuidado com esse raramente aqui, né? Porque aí você pode escolher ir pro lado errado. Eu concordo. Eu concordo com isso porque mesmo as cagadas que eu fiz, elas me ensinaram muito e elas me fizeram crescer muito. E eu tenho plena convicção de que se eu não tivesse cometido determinados erros, eu não teria aprendido o que eu aprendi. Acho que é a 20ª vez que eu falo isso para vocês nesse teste. Então, eu lembro dessas lições aprendidas e eu lembro com dor de algumas coisas que eu fiz na vida. Mas se eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu poderia fazer se eu tivesse feito diferente aquilo, minha vida seria muito melhor. A alternativa ao caminho que eu percorri seria uma existência sem ter aquilo que eu aprendi. Eu acho que o que eu aprendi é a coisa mais valiosa que eu tenho. Acho que é a coisa mais valiosa que eu tenho. Quando eu voltei do Japão, disseram, você vai se arrepender. Quando eu saí da Bristol, falaram, você vai se arrepender. Quando eu saí quando eu deixei de trabalhar em determinadas empresas, várias vezes me questionaram, por que você está saindo da Nippon Garas?
Falava, cara, tudo que eu tinha que aprender, tudo que eu tinha que viver, eu já vivi, eu tenho que ir para novos desafios, e não importa se vai ser pior onde eu vou. Na verdade, eu vou para um novo aprendizado que vai me levar para outros lugares. E se eu não tivesse tomado essas decisões, minha vida ela poderia até ser mais confortável financeiramente. Ficou pronto o segundo vídeo, daqui a pouco eu subo. Mas ela não seria tão. Não seria eu, né? Não seria eu. Bom, eu vou encerrar isso daqui e depois no vídeo seguinte a gente vai pro quarto episódio? Não sei. Até daqui a pouco.